Só fazendo um resumo bem rápido mesmo, 2 minutos, só para mostrar uma coisa aqui, lembrar vocês da aula gravada que vocês assistiram na terça, provavelmente, e que a gente vai utilizar nessa aula de hoje, para uma questão aqui daqui a pouco, tá? É isso aqui, ó, tipos de barômetros. Barômetro é esse aparelho que mede a pressão atmosférica, que vocês viram aí na aula gravada, e aí Torricelli chegou que uma ATM equivale a 760 mil, né? Pressão atmosférica aqui sobre a superfície da água, ela mantém uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Ok. Ó, lembra dessa relação aqui, ó? Se você lembrar dessa relação e dessa relação aqui de baixo, nós fazemos as questões de uma maneira... Se você não lembrar, não tem problema. A gente faz de uma maneira mais tradicional, uma maneira maior, mas enfim, vou apresentar 3 maneiras para vocês de fazerem essas questões. Daqui para cá, a altura relativa de uma coluna, no caso de água, em relação à de mercúrio, é de aproximadamente 13 vezes maior. Sabe por que 13? Porque 13, aproximadamente, é um pouquinho maior do que 13, tá? 13 é a densidade do mercúrio. A densidade do mercúrio é um pouco maior do que 13, é 13,6, né? Aproximadamente 13,54 gramas por centímetros cúbicos. Então daqui para cá é aproximadamente 13 vezes maior essa coluna. Então, se você lembrar disso, que é 13 vezes maior, ou que uma ATM vale 10,3 metros de coluna de água, vamos pôr aproximadamente 10. 10 metros de coluna de água, olha, vai ser ótimo. E dá para lembrar isso facilmente por conta daquela historinha, daquela questão que nós fizemos na aula passada, ontem, que foi o seguinte, eu perguntei assim, ó, não sei se cheguei a perguntar, uma pergunta extra, em algumas turmas eu fiz, mas basicamente o resumo da pergunta, da questão. A cada quantos metros a pressão, ela aumenta 1 atm dentro da água? A cada 10 metros. Então, se você tiver a 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm. Mais 10 metros, mais 1 atm. Mais 10 metros, mais 1 atm. Por exemplo, 30 metros abaixo da superfície da água, ao nível do mar, 30 metros abaixo, vai aumentar 3 atms. A cada 10 metros, aumenta 1 atm. Lembra disso? Cada 10 metros, aumenta 1 atm, certo? Então, a 30 metros aumenta 3 atm. Aumenta, não que seja 3, lá é 4, é 1 a mais, porque 1 é da pressão atmosférica sobre a superfície da água. Então, é sempre 1 a mais. 30 metros, então é 3 mais 1, 4. 4 atm. 50 metros, 5 mais 1, 6 atms. O que aumenta 5, só que mais 1 da pressão atmosférica na superfície, então 6 atms a 50 metros de profundidade. Tá? É só jogar na fórmula de teorema de Stevin. PB é PA mais DGH. Que aí você chega nisso. Mas, se você lembrar disso, bem. Vamos fazer as questões. Daqui a pouco, eu vou te perguntar isso, hein? Ver se você lembra. Dessas relações, tá? 2 mergulhadores, A e B. Alguma dúvida, gente? Até aí? Tranquilo? Resuminho e tal? Alguma coisa com relação às provas? Não? Bora aqui então. Dois mergulhadores, A e B, estão submersos em um tanque, está aqui o tanque, ó, a diferentes profundidades. De forma que a distância vertical entre eles é de 1,3 metros. Vamos destacar essa informação. E aqui está escrito lá na figura também, conforme a figura. Sabendo-se que o manômetro é o aparelho que mede a pressão, né? Aquele manômetro de pulso ali do mergulhador, por exemplo. Do mergulhador B, indica uma pressão de 880 milímetros de mercúrio.
Então, em B a pressão é de 880. Beleza. Determine-a em Pascal. Pausa aqui rapidinho, depois a gente lê o resto, que é outra pergunta. Que será outra pergunta. Primeira pergunta. A pressão de 880 milímetros de mercúrio lá do mergulhador B, em Pascal, é quanto? É só fazer uma relação. 1 Pascal são quantos milímetros de mercúrio? Certo? Ele deu essa informação no texto, no finalzinho aqui, ó. 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Isso é o mesmo que 1 atm. Até falou aqui no texto, ó, pressão atmosférica é isso, tá? Então, pressão atmosférica é 7 milímetros de mercúrio, até falei para você lembrar, não foi? Mas aqui já deu no texto. Então, é só fazer a regra de 3. Ah, muito simples. Essa primeira pergunta é fazer o seguinte: 760 milímetros de mercúrio corresponde a 1,0 vezes 10 a quinta Pascal. E eu quero saber qual a pressão em B, em Pascal, se lá é 880 milímetros de mercúrio. Faz a regra de 3, multiplica cruzado. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar PB igual aproximadamente 1,158 de cabeça, hein? Vezes 10 a quinta Pascal. Já fiz 350 vezes, né? Já decorei o resultado. Beleza? Tomara que seja certo, né? Faz a conta aí, confira para mim. Mas acho que é isso. Pronto, respondido. Isso aqui é 1,158 ATMs, não é? 1,158 ATMs. Então ela é maior do que 1 ATM. Beleza. Dúvidas, gente, nessa parte? Vamos fazer outra parte então. Coloquei mais pro canto aqui para fazer outra parte, que é maior. Aí a outra pergunta foi: qual é a indicação do manômetro do mergulhador A em milímetros de mercúrio? O mergulhador A em milímetros de mercúrio, a pressão é quanto? Desse cara aqui, ó. Ó, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro achar a pressão dele em ATM ou em Pascal, certo? Jogando no teorema Stevin. E depois fazer essa regra de 3 no final. Que aí, achar em Pascal, você descobre em milímetros de mercúrio fazendo a regra de 3, como nós fizemos aqui. Seria o processo inverso. De A para B, tem um acréscimo ΔP de pressão. E quanto é este ΔP? Fórmula DGH. A densidade da água é de 10 ao cubo. A gravidade é 10, a profundidade é 1,3 entre os dois pontos. Isso dá 0,13, 10 a quinta Pascal. Isso aqui dava 1,3, 10 a quarta, né? 1,3, 10 a quarta. Mas eu coloquei vezes 10 a quinta, aí eu mudei a vírgula aqui de lugar, né? Ficou 0,13. Por quê? Para comparar com esse 10 a quinta aqui, ó. Porque é 1,158 10 a quinta. Aqui é 0,3, 10 a quinta. Que eu posso ainda escrever como sendo ATM, né? Fica até melhor, ó. 0,3 ATMs. Pronto. Fica até melhor do que ficar carregando esse 10 a quinta toda hora, escrevendo ele. Porque 10 a quinta é um ATM. 10 a quinta Pascal. Então, pronto, 0,3 ATMs. Então, se a pressão em B é 1,158 e o ΔP é 0,13, quer dizer que do B para o A tem um decréscimo de ΔP.
Do A para o B aumenta, do B para A diminui, é claro. Então, quanto que vale o PA? O PA vale o PB menos alguma coisa. É você jogar nessa fórmula aqui, gente, ó. Delta P é o PB menos o PA, né? Basicamente é isso, ó. Delta P é o PB que é o maior menos o PA. Aí você isola o PA nessa fórmula, fica assim, né? Jogando aqui os valores, nós temos 1,158 menos 0,13. Isso vai dar o quê? 1,028 atm. Achamos a pressão em A, só que em atms. Agora temos que fazer uma regra de 3 para achar em milímetros de mercúrio. Então, 760 milímetros de mercúrio equivale a 10 a quinta Pascal, ou 1 atm. Vou escrever 1 atm. Equivale a 1 atm, não é? E 1,028 atms equivale a uma pressão A de quanto? Pronto, é só fazer essa conta, certo? Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui. Pronto. Esse aqui também. E aí você encontra aqui o PA, fazendo essa conta, vai ser igual a aproximadamente 781,28 milímetros DHG, de mercúrio. Beleza? Agora sim, terminamos. Olha, foi um processo longo, né? Essa segunda pergunta aqui, a pressão em A em milímetros de mercúrio. Primeiro você acha a diferença de pressão entre ele e o B. Aí depois encontra o PA sabendo dessa diferença de pressão. E aí você encontra a relação de ATM com milímetro de mercúrio, passando para milímetro de mercúrio, fazendo a regra de 3. Certo? Beleza, meu povo? Tem outras duas maneiras de fazer que eu vou te apresentar agora. Beleza. Vou apresentar agora outras duas maneiras. Uma maneira até mais rápida, né? Ou mais entendível, não sei. Aí vocês vão falar aí se preferem essa ou aquela. O que a gente pode fazer então? Número 11. Número 11. Outras formas. Que vão ser de outras maneiras aqui, ó. Para encontrar essa parte da pressão do ar, tá? Essa aqui. Que a do B é desse jeito mesmo. Só fazer essa regra de 3, não tem nem graça. Mas a pressão do ar, podemos fazer de outras maneiras. As outras maneiras que podemos fazer lembra da relação que eu te falei agora há pouco? 760 milímetros de mercúrio, aquela coluna de mercúrio, né, a altura ali, 760 milímetros, equivale em água, de água para 1 atm. Se você lembrar disso, ó, 760 milímetros de mercúrio equivale a 10 metros de H2O, certo? 10 metros de coluna de água, 10 MCA, 10 metros de água. Bom, pronto, se você lembrar disso, faz a regra de 3. E 1,3? Porque 1,3 é a diferença entre os pontos A e o ponto B. Então, ó, essa coluna de água de 1,3 metros corresponderia a uma coluna de líquido de mercúrio de quantos milímetros? Então, isso aqui nós estamos encontrando o ΔP, a variação de pressão entre aqueles dois pontos, entre o A e o B. Então, ΔP
vai ser aproximadamente igual a 760 vezes 1,3 dividido por 10, né? Vai dar 781,2 milímetros de Hg. Isso é o ΔP. Não, peraí, deixa eu fazer aqui. 760. Não, isso aqui vai ser a resposta final. Estou pensando lá na resposta final, acho que é 98,8. Deixa eu ver. Isso. Aqui vai dar 98,8. 98,8. Aí você faz o quê? A pressão em A vai ser então os 880, que é a pressão em B, menos os 90. Então isso aqui vai dar o quê? Eu vou para o aproximado aqui, ó. Vai dar 781,2 milímetros de mercúrio. Pronto, acabamos. Olha aí, não foi mais rápido? Olha só, mesmo resultado lá, ó, comparando os dois. Certo? Então, primeiro eu achei o ΔP, lembrando que 10 metros de água equivale a 760 milímetros de mercúrio, né? E aí você encontra o ΔP e você diminui 880, que era aqui, menos um certo valor, você encontra o A. Assim como fizemos aqui também, ó. Só que aqui fizemos em ATM, depois tivemos que transformar para milímetro de mercúrio. É um processo um pouco mais longo. Aqui já foi mais rápido, olha só. Entendido isso? Agora tem outra maneira ainda. Outra maneira ainda. E é até mais rápido ainda. Ixi, mais rápido, professor? É, eu não sei se é mais fácil, mas que é mais rápido é. Eu acho mais fácil também. É difícil para pensar à primeira vista, mas depois que é apresentado pelo professor, você fala assim, ah, de boa, hein? Por que eu não pensei nisso? Mas é tipo assim mesmo. Já que a informação que temos da densidade do mercúrio em relação à da água é de 13 vezes, a densidade de mercúrio é 13 vezes maior que a da água, está aqui, ó, certo? Significa dizer, lembra, que a coluna de mercúrio era de 70 litros, aí se multiplicando por 13, você vai encontrar 10 metros de água. Significa então que essa coluna de água aqui, ela é 13 vezes maior do que a respectiva coluna de mercúrio. O de mercúrio é menor, porque a densidade é maior. Então é só você pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 13. Entendeu? Pega 1,3 metros, vamos fazer. Vou escrever. Pega x igual, vou chamar de x, 1,3 metros dividido por 13. Isso dá 0,1 metros. De quê? De mercúrio. 0,1 metros de mercúrio são 100 milímetros, né? 0,1 dá 100 milímetros de mercúrio. Isso é o ΔP. É a diferença de pressão entre os pontos A e B. Que eu estou chamando aqui de X, né? O ΔP. Aí pronto, você faz da mesma forma que fizemos ali a parte final. Você encontra que o PA vai ser, vamos pôr aproximado aqui, vai ser os 880 do B menos os 100. Então isso aqui vai dar quanto? 780. 780 milímetros de mercúrio. Olha que deu bem próximo esses valores, ó. 780, que deu 781,2 e ali também 781,28. Tem essa pequena diferença entre eles por conta das aproximações que nós fizemos, né? Porque a densidade do mercúrio, na verdade, não é 13 vezes a da água, é um pouquinho maior. E assim por diante. Aqui não são 10 metros exatamente, é 10,3, né? Uma aproximação melhor. Mas, enfim, 3 maneiras corretas de se fazer isso aí, tá? Eu te explico, Guilherme, de novo, isso aqui, sem problema. Porque esse é o entendimento que tem que ter, Guilherme, de que é o funcionamento do barômetro. Aqui, ó.
Por que que isso corresponde a isso? Foram os dois experimentos que foram feitos, né, lá no século XVII, um por Gaspar Oberti, que ele colocou, lembra? Colocou, ó, água aqui a uma altura maior do que 10 metros, essa água desceu um pouco, desceu até 10,3. Então a pressão atmosférica aqui empurrou essa água para cima, deixando ela até uma altura de 10,3 metros. Só que ele não soube explicar o porquê, né? Quem explicou foi Torricelli. Aí Torricelli não pegou esse tamanhozão de coluna de água que ele fez foi o experimento com mercúrio. Aí mercúrio só deu 76 centímetros, né? A explicação está aqui, ó. Por que que esse mercúrio ele desceu essa parte e virou vácuo? E a diferença entre o ponto A e o ponto B? O ponto B é do mesmo nível da superfície do mercúrio. É de 76 centímetros ao nível do mar. Pronto. É porque a pressão atmosférica empurra esse líquido aqui para cima, não deixando ele descer mais. Aí você comprova quanto vale a pressão atmosférica, né? Pressão no ponto B é igual a pressão no ponto C, que é a pressão atmosférica, porque está no mesmo nível. A pressão em B, equação de teorema de Steve, é PA mais DGH. Como ele é vácuo, PA vale zero. Então, você igualou o PB com PB, ou seja, P atmosférico com DGH, pronto, só substituir o D, o G e o H. Aí a densidade é isso, do mercúrio, gravidade e profundidade. Você encontrou isso. Beleza, Guilherme? E aí você tem essa relação, aí eu terminei a aula falando disso, ó. Né, para quem não viu lá de repente ou não lembra. Eu terminei essa aula aqui, você vendo a relação entre essas unidades de medida chamada milímetro de mercúrio, um ATM vale isso. E um ATM vale 10 metros de coluna de água, MCA, metros de coluna de água. Aí eu falei de outras unidades, mas aí não precisa decorar, né? Unidade bar, PSI, eu expliquei esses detalhes todos, mas essas unidades não precisa decorar, sempre vão ser fornecidas nas questões, não se preocupe com isso, tá? Falei um pouco da pressão atmosférica, da pressão arterial, 12/8. Vamos falar disso aqui agora, nessa próxima questão, ó. Tá? Essa próxima questão. Aula online. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Pergunta aí. Pergunte. Quem pergunta, entende. Não fique com dúvidas. Eu quero fazer a próxima questão maneira aqui, ó. Dessa maneira mais rápida, né? Qual o entendimento? O entendimento é que, como a densidade do mercúrio é 13 vezes a marca da água, você pega a coluna de água e divide pela densidade do mercúrio, para ver se vocês realmente entenderam, né? E o funcionamento do barômetro é esse. Então, assim, fazendo isso aqui, o aluno está demonstrando que entendeu tudo, vamos dizer. Funcionamento do barômetro, como que ele foi feito, a relação de uma unidade com a outra. Então, essa maneira é uma maneira inteligente de se fazer, maneira rápida, né? Não que as outras não sejam também, mas essa é mais rápida ainda, né? Então, vou fazer dessa maneira. Aí, se vocês quiserem, na próxima aula, terça-feira, nós podemos, de novo, refazer essa questão 26, que eu vou fazer agora, que nós vamos fazer, de outras maneiras, porque não vai dar tempo hoje. Aí eu faço dessa outra maneira, faço dessa outra maneira, a questão 26. Mas hoje eu vou querer fazer de maneira bem rápida, assim, ó, pá, em uma linha. Entendeu? Mas a gente pode fazer de outra maneira depois, tá? Vamos aqui. Faltam 5 minutos, é isso? 6 minutos, é 10h30? Não, é 10h35, né, que acaba. Beleza, temos 10 minutos ainda. 10h35. Os médicos normalmente utilizavam, né, passado, desde 2004, 2005, não se utiliza mais os manômetros de mercúrio, por eles serem tóxicos, né, o mercúrio é um material tóxico. Aí utiliza aquele outro aparelho de medir pressão, né, aquele digital, aquele com bolsa de ar, né, esfigmomanômetro, nome difícil.
Para medir a pressão arterial, que consiste na diferença entre a pressão do sangue no interior da artéria e a pressão atmosférica de seus pacientes. Existem diversos tipos de manômetros, mas a grande maioria deles está calibrada em milímetros ou centímetros de mercúrio. Uma forma comum de os médicos informarem a seus pacientes o valor da pressão arterial é apenas dizer o seu valor numérico, sem informar a unidade. Sendo assim, quando o médico diz a seu paciente que sua pressão está normal, em 12/8, ele quer dizer que a pressão máxima atingida durante a contração do coração foi de 12 centímetros de mercúrio. E a pressão mínima atingida durante o relaxamento do coração foi de 8 centímetros. Vocês estudaram em biologia, sístole e diástole, né? Contração do coração, ó, e relaxamento. Quando o coração expulsa o sangue de dentro dele, né? Então uma pressão muito grande para jogar para todo o corpo, de 12 centímetros de mercúrio, dado nessa unidade. E quando ele fica relaxado, ou seja, o sangue está entrando nele para ser bombeado de novo, aí a pressão ali já caiu para 8 centímetros de mercúrio. É a diástole, né? Em média, a distância entre o cérebro e o coração de uma pessoa comum é cerca de meio metro. Então, olha só, do meu coração até o meu queixo é 1 palmo. Do meu queixo até a minha testa é mais 1 palmo. Então, 2 palmos, né? Cada palmo centímetros, 50 centímetros, certo? Normalmente, pessoa comum. Mas qual poderia ser a distância máxima? Ah, agora vem a pergunta, hein? Sempre tem um mas, né? Qual poderia ser a distância máxima entre dois órgãos? Entre o cérebro e o coração, né? De forma que, considerando a pressão cardíaca de 12 centímetros de mercúrio, então considerando essa pressão máxima aqui, ó, de 12 centímetros de mercúrio, o sangue partindo do coração ainda poderia atingir o cérebro. Então, do coração até o cérebro. Beleza? Basicamente, a pergunta é essa aqui. Qual poderia ser o tamanho do pescoço de uma pessoa? Como é que é, professor? O tamanho do pescoço. Tipo assim, a pessoa poderia ter um pescoço de 1 metro, 1,5 metro, igual uma girafa. Hã? Imagina, eu acabei de pensar nisso agora, da girafa, olha. A girafa, 1,5 metro de tamanho de pescoço, 2 metros, 5 metros. Caramba, para o sangue chegar lá em cima. Qual a pressão sanguínea de uma girafa? Nossa, dá uma boa questão de prova. Pena que não temos mais prova, mas ano que vem eu vou pensar nisso. Top, top, top. Qual o pescoço de uma pessoa que poderia ser? Qual que o tamanho poderia ser, né? Ideal, né? É isso. Qual a distância máxima entre a cabeça e o coração? O coração poderia jogar até que altura o sangue, entendeu? Considera a densidade do sangue igual a da água. A densidade do sangue é igual a da água. E a densidade do mercúrio é igual a 13 vezes a densidade da água. Beleza. E aí, como é que podemos fazer essa? Vou fazer de uma maneira rápida aqui para vocês, como eu falei, tá? Depois a gente pode fazer de outra maneira que você fez aí de repente, enfim. Que você pensou e talvez não saiu, né? Olha que praticidade é você entender, você ter o entendimento do seguinte. O mercúrio e a água, como o mercúrio, aqui está falando no texto, é 13 vezes maior que a densidade da água, significa dizer que uma coluna de mercúrio aqui, ó, de X centímetros, aqui em água, vai ser 13x. 13 vezes mais. 13 vezes maior. Entendeu? Portanto, a pergunta que eu faço essa é a pergunta, você tem que traduzir a pergunta. 12 centímetros de mercúrio equivale a que altura de água? Essa é a pergunta. É só fazer o quê? Multiplicar por 13. Acabou a questão. Ah, professor, não acredito que é só isso, não. Pois estou te falando. Se você pegar aqui, ó, H máximo, vou colocar em metros, tá? 0,12 metros
multiplicado por 13, isso vai dar 1,56 metros. Acabou a questão. Então, o pescoço ali da pessoa, entre o coração e a cabeça, deveria ser de 1,56 metros no máximo. Entendeu? Aí o porquê disso, de novo, hein? Para quem não entendeu. A coluna de água aqui, que está relacionada à mesma pressão da coluna de mercúrio, é 13 vezes maior, porque a densidade de mercúrio é 13 vezes maior que a da água. Então, a do mercúrio fica pequenininha em relação à da água. É isso. Então, se a coluna de mercúrio tem uma pressão ali de 12 centímetros, então tem uma coluna de 12, aqui a coluna vai ser de quanto? 13 vezes maior. Acabou. É isso. Mole, mole. Esse entendimento, a princípio, não é fácil, mas agora que eu estou apresentando, você tem que ter, não pode esquecer disso. Você faz a questão muito rápido, tá? Porque senão você vai fazer conta aqui umas 20 linhas para chegar numa coisa ainda. E talvez errar a questão, né? A gente pode fazer na próxima aula, sem problema. Ó, a próxima aula a gente faz a 22, a 24 e a 26 a gente faz de outra maneira. Beleza, meu povo? Terça-feira. É isso por hoje. Encerramos por aqui. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!